Pessoal, matéria aqui no Globo, falando do Aras. Agora, domingo, dia 26 de fevereiro, vamos fechar a noite desse domingo com isso aqui. Olha que coisa absurda, tá? PGR de Aras se alinhou a Bolsonaro e filhos em 95% das manifestações no STF. E aí eles dissecaram realmente as 184 ações contra o Bozo que tem lá na PGR. Na verdade é o Bozo e a família, tá? São 143 diretamente contra o Bozo e outras. Ali tem Eduardo Bananinha, Flávio Rachadinha e etc. Então, quando eu digo que eles dissecaram mesmo, tá? Eles colocaram ali por tema. Então, o Bozo responde a 58 ações por crimes que ele cometeu na pandemia, 17 ações por interferências devidas na Polícia Federal, na BIM, no IFAM, acusações de corrupção e irregularidade são 16, calúnia, injúria ou difamação são 14 ações, ataques a outros poderes, 13. Ataques ao sistema eleitoral, 10. A questão do golpe, né, do 7 de setembro, 8 ações. Aí somando o 7 de setembro de 2021, que ele falou que ia dar o golpe, que não ia mais cumprir decisões judiciais. E tem o 7 de setembro de 2022 também, que ele pegou mais leve. Tem também racismo e homofobia. Tem também aqui 14 ações por outras declarações polêmicas, né? Pintou um clima com a menina lá de 14 anos, encheu sua boca de porrada, que ele falou para um repórter que perguntou sobre o cheque da Micheque, enfim. Bem, então aqui está o destino, né? Que todas essas... na verdade eu estou chamando aqui de ações, mas não são ações, né? São inquéritos sobre esses assuntos. E aí, em 134 dos casos, a PGR pediu o arquivamento do inquérito. Em 32 casos, o STF arquivou e o Aras não entrou com um recurso contra o arquivamento. Teve 10 casos que ainda não tem arquivamento, mas o Aras, né, a PGR, já se manifestou no inquérito e é uma manifestação alinhada ao bolsonarismo. E tem 2 casos em que o inquérito ainda está aberto e que o Aras, a PGR, se manifestou contrário ao bolsonarismo, ou seja, aos interesses do Bolsonaro. Bem, então a reportagem é muito boa, sugiro a leitura. Eu já sigo aqui para o próximo assunto, que é uma entrevista da Zeina Latifi no jornal Metrópolis. Ela diz o seguinte: o governo Lula é uma usina de ruídos na economia. Para economistas, Zeina Latifi, o presidente Lula vem governando com o fígado. E o projeto do PT não se sustenta no longo prazo. Então, quem que é Zeina Latifi? Ela era economista-chefe da XP Investimentos. E qual que é a relevância da entrevista dessa mulher? Da entrevista em si, nenhuma. Eu só peguei ela como exemplo aqui porque ela verbaliza um pouco o que é a opinião do mercado financeiro. Pelo menos o que é a maioria do mercado financeiro. Então a entrevista dela é deplorável do começo ao fim, mas eu acho que é interessante a gente começar por aqui, tá? Porque ela cria, então, uma dicotomia, tá? Um contraste. O Lula, um animal selvagem, um bicho estúpido, que ela inclusive coloca aqui, né? O Lula governa muito com o fígado, ou seja, é um animal. E o Campos Neto é a sobriedade, é a inteligência, a técnica, ele tá muito na moda, a técnica. Logo ele, né, Campos Neto, que vai votar, sendo presidente do Banco Central Independente, vai votar de camisa da seleção brasileira, em referência ao Bolsonaro, participa lá do grupo dos ministros do Bolsonaro, já no governo do Lula, enfim. Obviamente que ela não faz nenhuma menção a esses episódios que eu citei aqui. Então, ela segue aqui com as barbaridades. Ela diz, olha, o Lula, quando ele se posiciona sobre a economia, sai caca, né? Seja pelo que ele fala ou pelo que ele deixa de falar. Ele gera ruídos. Então, olha que coisa curiosa. O Lula, ele responde pela economia. Se a economia for mal, a primeira pessoa que vai entrar na reta é o Lula. A primeira coisa que vai ser colocada na mesa é o impeachment. Agora, ele não pode falar sobre a economia. Ou seja, ele só responde pela economia, mas ele não pode falar do assunto segundo a Zeina Latifi. E aí, quando você vai lendo o texto, tá, você percebe que é o seguinte: ela condena o governo na economia, tá? Ela sugere que esse governo não tem chance nenhuma de dar certo. Inclusive, o jornalista pergunta para ela, olha, mas vai ter a nova regra fiscal do governo, tal, isso não pode acalmar o mercado. Ela diz, não, qualquer regra que vier desse governo do PT não serve, tá? Ela já fala assim, qualquer regra que vier agora já nasce com baixa credibilidade. Ou seja, qualquer coisa que não for Temer e que não for Bolsonaro, que não for Paulo Guedes, não tem chance nenhuma. Só serve
Temer, Bolsonaro e Paulo Guedes. E aí ela conclui o seguinte: o problema é que o projeto do PT não se sustenta ao longo do tempo. E aí qual que é o projeto do PT, segundo ela? Aumentar gastos e o intervencionismo estatal. Então, pessoal, vamos parar um pouco aqui para refletir, porque no fundo o que ela está propondo aqui é absolutamente antidemocrático. Ela coloca assim, olha, como se a economia fosse uma ciência exata, só existe um caminho a se seguir, que era esse caminho aí, Temer / Paulo Guedes, e qualquer coisa que seja alternativa a esse caminho não existe. E aí isso nos leva a um questionamento. Se não, na verdade, economia não pode mudar nada, a economia só tem um caminho, então pra que tem eleição? Cancela esse negócio aí de uma vez, coloca alguém no poder que tem essa linha econômica aí do Temer / Paulo Guedes, instaura uma ditadura, fim de papo. Porque do jeito que ela coloca, nenhuma outra corrente econômica é legítima. E um dos principais elementos da democracia é justamente você poder mudar a política econômica. Mas eu quero voltar aqui para falar dela, porque ela disse assim, o problema é que o PT tem projeto, tem seus planos e suas convicções. O problema é que o projeto do PT não se sustenta ao longo do tempo. Aumentar gastos e o intervencionismo estatal não é um projeto sustentável. Olha aqui, ela está me contando uma história muito diferente. Eu tinha entendido que o projeto do PT era outra coisa. Eu tinha entendido que o projeto do PT, em primeiro lugar, era interromper o processo de dissolução da democracia brasileira. Tá? O Bolsonaro atacando os outros poderes, aparelhando toda a máquina pública, transformando o Brasil numa ditadura. A primeira coisa era interromper esse projeto. Era um projeto que envolvia, inclusive, o cerceamento, o fechamento da imprensa, enfim. Mas a gente já falou muito disso. Eu vou pular para o próximo tópico do PT, que era, o projeto do PT consistia também em acabar com aquelas maluquices que estavam sendo feitas na área da saúde, retomar o Plano Nacional de Vacinação, que estava sendo destruído, parar com essas campanhas de fake news na área da saúde, recompor o orçamento, etc. E tal. Tem muitas outras questões que faziam parte do projeto do PT, acabar com essa farra ambiental que aconteceu no governo Bolsonaro, a questão indígena, uma série de projetos e, na economia, fazer um projeto tipicamente social-democrata, ou seja, construção de habitação popular, dar ali remédio de pressão e diabetes para quem não tem dinheiro para comprar, ou seja, dar o mínimo de dignidade para as pessoas por meio de programas públicos, na saúde, enfim, programa de renda mínima. É um arco de políticas que é usado em toda a Europa Ocidental, são amplamente conhecidas, políticas sociais democratas, tá? E a gente percebe no texto da Zeina Latifi que ela decretou o fim da social-democracia no mundo, tá? Só existe uma alternativa ortodoxa, liberal e etc. E aí, para fechar esse vídeo, eu queria dar uma declaração polêmica aqui, tá? Que eu dou mais valor no Paulo Guedes do que em gente como a Zeina Latifi. Porque o Paulo Guedes, ele sempre foi aberto. Ninguém pode acusar o Paulo Guedes de querer esconder quais eram as intenções dele. Esconder o jogo. O Paulo Guedes nunca escondeu o jogo, né? O Paulo Guedes deixou o salário mínimo sem reajuste real os 4 anos. Se ficasse 20 anos no poder, ele ia deixar os 20 anos, e ele fala isso abertamente. O objetivo é baratear o custo da mão de obra para, segundo ele, tornar o investimento mais rentável no Brasil. Então, ele congela o salário mínimo e ele cria lá a tal de carteira verde e amarela, que tira todos os direitos trabalhistas e tal. Por quê? Reduzir o custo do empresário. Inclusive, ele saía por aí dando entrevistas, falando abertamente mal da social-democracia, que ele ia enterrar a social-democracia no Brasil. E ele fazia uma luta absolutamente aberta, tá? Ele cortava mesmo orçamento da saúde, da educação. Ele basicamente zerou a rubrica do farmácia popular. Ou seja, tratamento de asma, diabetes e hipertensão para pobre, já era. Não compra o remédio, morre. E ele era o cara que vinha à frente e falava abertamente isso, tem que morrer mesmo, pobre e com esses problemas, morre. Fazer o quê? A Zeina fica falando em corte, que o governo tem que ser responsável fiscalmente, mas ela não fala abertamente que ela não, tem que cortar o Auxílio Brasil de 600 para 200, tem que cortar mesmo a farmácia popular. Ela não encara. O Paulo Guedes encarava. O Paulo Guedes basicamente zerou também a rubrica lá do Casa Verde e Amarela, né, do programa de habitação. O Paulo Guedes,
encarou de frente a questão do serviço público, ou seja, é para acabar com o serviço público no país. O serviço é para ser todo privado. Ele congelou o salário dos servidores por 4 anos e anunciou ainda, falou, ó, eu coloquei a granada no bolso do inimigo. Então o professor da rede pública, a enfermeira do hospital público, essa turma era abertamente chamada de inimigo por ele. Depois ele chamou de parasita num evento filmado, ele sabendo que estava sendo filmado, então ele chamou mesmo pra briga, encarou. A Zeina, por exemplo, ela defende aí salário congelado por 10, 20 anos, acabar com o serviço, mas ela não encara assim de frente igual o Paulo Guedes encarava. E a gente tem que lembrar aqui que o Paulo Guedes, não satisfeito só em congelar indefinidamente para sempre o salário, ele ainda partiu para cima de demitir, né, o serviço público, acabar mesmo com a reforma administrativa, aí passaria todo mundo a ser terceirizado. E o objetivo era o fechamento do serviço, né, o objetivo final. Então, o comentário final é esse. Assim, eu admiro mais o perfil do Paulo Guedes, que fez, ninguém pode negar isso, ele fez o enfrentamento aberto, do que essa coisa da Zeina Latifi de falar o tempo todo, cortar, o governo é gastador, não sei o quê, mas não tem o peito e a coragem que o Paulo Guedes tinha de falar, olha, é pra cortar a farmácia popular, pobre, com asma, diabetes e tal, morre, fazer o quê? Não tem dinheiro. Chegar lá e falar, ó, pobre, não constrói minha casa, minha vida, morre lá na encosta mesmo, fazer o quê? Não pode ter dinheiro para isso. Auxílio de 600 é muito alto, dá pro pobre passar um pouquinho de fome com auxílio de 200, fazer uma dietinha ali e tal. Fala abertamente as coisas, por que não? Né? Então encara, igual o Paulo Guedes encarava lá. Defende seu ponto. Né? Eu acho isso. Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. A gente volta amanhã com mais vídeos pra página.